Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à leitura do livro dos Salmos, Salmos 105, 104, do versículo 1 ao versículo 22. É a primeira parte. Vamos dividir esse salmo em duas partes. Essa primeira parte é nosso 121º encontro. É Salmo 5 da versão hebraica, Salmo 104 da versão grego-latina. A história testemunha a ação de Deus. O salmista celebra neste salmo a história do povo de Israel. Toda a ação de Javé, Deus, na história deve ser reconhecida. A história é testemunha de Deus que agiu no meio do seu povo. O próprio Deus é o Deus da história que prometeu a seu povo a terra, herança para o povo. O povo de Deus é livre. Deve observar a aliança, não se deve submeter a nenhum povo. Javé é símbolo da história do povo de Israel. Este salmo inicia com diversas instruções de como se deve agradecer a Javé pelas suas maravilhas em favor da história de seu povo. É também um salmo que remonta ao tempo de tentar lembrar a história do tempo de Abraão, do tempo dos patriarcas. Este é um salmo de louvor, data do período pós-exílio da Babilônia. Então vamos ouvir este salmo. Salmo 105, 104, primeira parte do versículo 1 ao 22. Versículo 1. Celebre a Javé, invoquem o seu nome. Anuncie entre os povos a sua façanha, suas façanhas. Cantem para ele ao som de instrumentos. Recitem suas maravilhas todas. Gloriem-se dos seus nomes santos. Alegrem-se o coração dos que buscam Javé. Procurem Javé a sua força. Busquem sempre a sua face. Recordem as maravilhas que ele fez, os prodígios e as sentenças de sua boca. Descendência de Abraão, seu servo, filhos de Jacó, seu escolhido. Nosso Deus é Javé. Ele governa a terra inteira. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra empenhada por 1000 gerações. Da aliança que selou com Abraão, do juramento feito a Isaque. Confirmado como lei para Jacó, como aliança eterna para Israel. Eu lhe darei a terra de Canaã como sua parte na herança. Quando era possível contá-los, eram pouco numerosos estrangeiros na terra. Iam e vinham de nação em nação, de um reino para um povo diferente. Ele não deixou que ninguém os oprimisse, e por causa deles os reis castigou. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele chamou a fome sobre a terra e cortou o sustento de pão. Tinha mandado um homem à sua frente, José vendido como escravo. Com grilhões lhe afligiram os pés e lhe puseram ferros no pescoço, até que se cumpriu sua predição, e a palavra de Javé lhe deu crédito. O rei mandou soltá-lo. O Senhor dos povos o livrou e constituiu o senhor da sua casa, administrador de todos os seus bens, para instruir a seu gosto os príncipes e ensinar a sabedoria aos anciãos. Esta é a primeira parte do Salmo que nós vamos refletir. Versículo 1. Celebre a Javé, invoquem o seu nome. Anuncie entre os povos as suas façanhas. Nós vamos usar aqui a tradução da Bíblia do Peregrino, porque aqui nós temos 10 imperativos que dão início a este salmo. Versículo 1. Celebre a Javé, invoquem o seu nome.
Anuncie entre os povos as suas façanhas. Então, aqui nós temos a tradução da Bíblia do Peregrino. Versículo 1. Dai graças ao Senhor. Invocai seu nome. Informai, anunciai suas façanhas aos povos. Neste primeiro versículo, nós temos 3 invocativos. O Salmo começa com esses 3 imperativos. Dai graças, invocai e anunciai, informai. Nessas palavras de súplica e agradecimento, se agradece a Javé por tudo aquilo que ele realizou. Que o nome de Javé seja reconhecido publicamente. O nome que ele vem glorificado e santificado pelas maravilhas que ele realizou na história. Que todos os povos reconheçam o que Javé fez. Celebrai vós a Javé. É um convite à Assembleia Litúrgica. Invocai o seu nome, para que o Deus da proximidade se faça presente. Anunciai entre os povos, que se proclame as maravilhas de Javé entre os povos todos, e todos conheçam a Javé e suas obras. Versículo 2. Cantai-lhe ao som dos instrumentos, comentai todas as suas maravilhas. Novamente, mais 2 verbos no imperativo. A invocação à Assembleia, a liturgia a Javé Deus. Cantai a Javé ao som de instrumentos que acompanham a ação de graças e preces. Depois, comentai, narrai, fazei conhecer todas as maravilhas que Javé realizou com grande entusiasmo. Versículo 3. Gloriai-vos de seu nome santo, alegrem-se os que buscam o Senhor. Mais 2 imperativos exortativos, convidando a liturgia, ao culto a Javé Deus. Gloriai-vos, que o nome de Javé seja glorificado junto ao seu povo, pois o povo é servo de Javé, pois o povo de Israel conhece o nome de Javé, Deus de Israel. Alegrem-se, que a Assembleia reunida para louvar e dar graças a Javé se alegre, porque Israel, seu povo, busca o Senhor, seu Deus. Versículo 4. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, buscai sempre a sua presença. Mais 2 imperativos. Que o povo busque a Javé, recorra ao Senhor e a seu poder. Volte a Javé com louvores e em preces, pois só ele revela seu poder. Buscai a Javé o tempo todo, buscando continuamente estar diante da face de Javé Deus. Versículo 5. Recordai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as sentenças de sua boca. Um novo imperativo. Exortação para se contar, para narrar as maravilhas que Javé Deus realizou em favor do seu povo santo eleito. Recordai tudo que Javé realizou ao seu povo. Recordar todos os prodígios que realizou ao seu povo. E sentenças de sua boca. Recordar tudo que Javé fez e falou na história. Versículo 6. Agora começa uma outra parte, já narrativa histórica. Estirpe de Abraão, seu servo. Filhos de Jacó, seu escolhido, são os destinatários. A origem do povo de Israel está em Abraão, que ao acreditar na promessa de Deus, de que sua descendência cresceria como as estrelas do céu, serviu a Javé e ele veio então abençoado por Deus. Abraão. Este versículo se une ao versículo anterior. Dai graças a Javé, relembrai suas maravilhas, pois o povo de Israel é filho de Abraão. É semente de Abraão. Seus servos, o povo é obrigado a obedecer Javé e lembrar suas maravilhas. São os filhos de Jacó,
filhos de Jacó que Deus escolheu como povo. O Salmo nomeia Abraão e Jacó, mas não nomeia Isaac aqui. Esta forma é comum na poesia, onde vem citados os patriarcas. Basta olhar Miqueias, capítulo 7, versículo 20. Agora nós vamos voltar à Bíblia pastoral. Aliança e promessa divina, que vai do capítulo, versículo 7 ao versículo 11. O nosso Deus é Javé, ele governa a terra inteira. Esta afirmação entusiasmada expressa a fé de Israel, pois Deus julga, governa toda a terra. A certeza de que toda a terra pertence a Deus, e a ele confere todo o julgamento sobre a face da terra. Versículo 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra empenhada por 1000 gerações. Deus não esquece, ele não tem amnésia, que é um defeito da criatura, não do Criador. Ele lembra sempre da aliança feita com seu povo. Ele realizou a promessa que fez com seu povo em Abraão. O salmista refere ao tempo que vai de Abraão até os dias de Moisés e Josué. Esta palavra empenhada, esta aliança para sempre por 1000 gerações. Aqui nos versículos seguintes se refere às alianças. Versículo 9. Da aliança que selou com Abraão, do juramento feito a Isaque. Aliança que Javé fez com os patriarcas. Esta foi selada com Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Javé estabeleceu uma aliança com Abraão. Do juramento feito a Isaque. Gênesis 26, versículo 3. Javé diz: cumprindo o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 10. Confirmado como lei a Jacó, como aliança eterna para Israel. Faz aqui uma referência a Gênesis capítulo 35, do versículo 10 ao versículo 12. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. De você nascerá uma nação, uma assembléia de nações, e de suas entranhas sairão reis. Entrego a você a terra que dei a Abraão e Isaque. Darei essa terra a vocês e a seus descendentes. Deus instituiu uma herança eterna para os filhos de Jacó. Versículo 11. Eu lhe darei a terra de Canaã como sua parte na herança. Javé prometeu a Jacó a terra de Canaã como herança, como havia dado a Abraão e Isaque. No livro do Gênesis, capítulo 17, versículo 8, darei a ti e a tua futura descendência a terra das tuas andanças, a terra de Canaã, como propriedade perpétua. Agora nós vamos ver os patriarcas em Canaã. Vai do versículo 12 ao versículo 15. Versículo 12. Quando era possível contá-los, eram poucos numerosos estrangeiros na terra. Quando os patriarcas e suas famílias eram pouco numerosos, o salmista se refere ao livro do Gênesis, capítulo 34, versículo 30. Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me arruinaram, tornando-me odioso para os cananeus e ferezeus que habitam o país. Somos poucos. Se eles se reunirem e nos atacarem, me matarão e acabarão comigo e com a minha família. Então Israel era um povo pequeno. Versículo 13. Iam e vinham de nação em nação, de um reino para um povo diferente. O povo da aliança, os patriarcas, eram andarilhos entre as nações. Um povo de pastores que andavam entre os cananitas, os filisteus e egípcios. De um reino a outro, pois os patriarcas se moveram, inclusive, a povos que não possuíam reis.
Então o salmista destaca de um reino para um povo diferente, um povo sem reis. Povo tribal. Versículo 14. Ele não deixou que ninguém os oprimisse, e por causa deles até reis castigou. Deus escolheu o seu povo. Este povo era um povo livre, não de escravos. Ninguém, nenhum reino ou povo poderia oprimir Israel. E quem ousou, Javé castigou até reis, aqui se referindo ao faraó do Egito. Então vamos ver primeiro o faraó do Egito. Gênesis, capítulo 12, versículo 17. Javé feriu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ou então Abimeleque, Gênesis capítulo 20, versículo 3 a 7. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite e lhe disse: Você vai morrer, porque essa mulher que você tomou é casada. Devolva a mulher a esse homem, ele é profeta, Abraão, e rezará por você. Isto aconteceu quando Abimeleque tomou a mulher de Abraão, não sabendo que ela, Sara, era casada com Abraão. Também Labão, Gênesis capítulo 31, versículo 24 a 29, onde Deus alertou Labão para nada mal fazer com Jacó. Versículo 15. Não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Não toquem no meu povo com propósitos vis e maus. Alusão dos profetas. Abimeleque, para que não toque Abraão, profeta, pois Javé não permite tocá-los. Do versículo 16 a 22, nós vamos começar então a vislumbrar a história de José. Versículo 16. Ele chamou a fome sobre a terra e cortou o sustento de pão. Aqui entra José do Egito. O salmista refere aqui as palavras de José ao faraó. Está no livro de Gênesis, capítulo 41, do versículo 30 a 31. Virão 7 anos de fome, que farão esquecer a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e ninguém mais saberá o que era a abundância na terra, por causa da fome que virá depois, pois ela será duríssima. Versículo 17. Tinha mandado um homem à sua frente, José vendido como escravo. Antes da fome chegar, José foi enviado ao Egito, antes da chegada dos filhos de Israel. Refere-se aqui ao livro do Gênesis, capítulo 45, versículo 5. Mas agora diz José: Não fiquem tristes, ele se refere aos irmãos dele, nem se aflijam, porque me venderam para este país, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou à frente de vocês. Versículo 18. Com grilhões lhe afligiram os pés e lhe puseram ferros no pescoço. José foi feito escravo, acorrentado dos pés ao pescoço. Estava de pés e mãos atadas. Versículo 19. Até que se cumpriu sua predição e a palavra de Javé lhe deu crédito. Até o momento que se completou o tempo, as palavras, decretos de Deus, e José iniciou sua missão. Javé o tirou de suas aflições, testando José para confiar-lhe a missão, o governo. Se refere ao sonho de José, no capítulo 37 do Gênesis. A palavra de Javé provou José, fazendo com que José ficasse livre da falsa acusação, demonstrando assim sua inocência. Versículo 20. O rei mandou soltá-lo e o Senhor dos povos o livrou. Deus mandou o rei do Egito soltar José. José ficou livre,
porque Deus o libertou nas mãos do faraó. Versículo 21. E o constituiu senhor da sua casa, administrador de todos os seus bens. O salmista aqui se refere ao que José disse a seus irmãos quando o fez conhecer. Gênesis 45, versículo 8. Foi Deus que me tornou ministro do faraó, administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Versículo 22. Para instruir a seu gosto os príncipes e ensinar a sabedoria aos anciãos. O rei Faraó ordenou aos príncipes obedecer às ordens de José. Uma alusão ao que Faraó disse no livro de Gênesis 41, versículo 44. Faraó disse a José: Eu sou o Faraó, mas nem a sua permissão ninguém erguerá mais. Aliás, eu sou o Faraó, mas sem a sua obra, sem a sua permissão, na permissão de José, ninguém erguerá mão ou pé em todo o Egito. E José ensinará aos anciãos. Gênesis 41, versículo 55. Faraó disse a todos os egípcios: Vão a José e façam o que ele disser a vocês. Essa é a nossa primeira parte, mostra essa realidade de Deus que age na história, desde a aliança de Abraão, Isaque e Jacó. E continua essa missão na história de José, que, antecipando aos irmãos, embora vendido pelos irmãos, ele estava à mercê, estava à disposição de Deus, que era o agente da história, que o fez ir antes dos irmãos, naquele tempo de penúria e de fome, para poder salvá-los. É Deus que age, salvando o seu povo na história. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.